Aprovamos, há 3 meses e pouco, uma lei que teria que entrar em vigor há poucas semanas. Infelizmente, em vez de diminuir, em média, 30 centavos o preço do diesel, aconteceu o contrário. Aumentou-se em 30 centavos. Então, reuni quem de direito e ajuizamos uma ação no Supremo Tribunal Federal. E lá, eu tenho 2 ministros indicados por mim. Então, a chance é 20%. E Papai do Céu nos ajudou. Hoje, pela manhã, ajuizamos a ação, caiu com o ministro André Mendonça, e com total isenção, ele deferiu a liminar. De modo que o ICMS do diesel tem que ser uniforme em todo o Brasil. Não vai existir mais, espero que o Pleno ratifique isso, cada estado ter um percentual. E também se dá previsibilidade e redução do valor dos mesmos. Então, uma boa notícia, porque o governo federal fez a sua parte. Há mais de um mês, eu zerei o PIS/COFINS, que é o Imposto Federal do Diesel, assim como tinha zerado, desde o início do ano passado, o Imposto Federal do Gás de Cozinha. Por que estamos vivendo isso? Estamos vivendo as consequências de problemas que não são de responsabilidade minha ou de qualquer outra pessoa. As catástrofes acontecem. Enfrentamos uma pandemia. Sim, eu fui o único chefe de Estado do mundo que defendeu o contrário do que o mundo e governadores assim decidiram. Eu sempre falei, temos que combater o vírus e o desemprego. A economia não poderia parar. Infelizmente, a responsabilidade era minha, mas o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu de forma diferente. E cada governador, cada prefeito, aplicou as suas medidas restritivas. Um verdadeiro absurdo desde quando essas medidas foram implementadas em março de 2020. Eu mantive a minha posição. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu costumo estudar. O que eu não sei, pergunto. E peço a Deus, bem mais do que Salomão no passado, quando pediu sabedoria. Eu sempre pedi força para resistir e coragem para decidir. Porque não são fáceis as decisões. Até dentro de casa, um casal tem dificuldade, muitas vezes, para decidir. Imagine um prefeito, um governador e um presidente da República. A imprensa toda me crucificou, mas não erramos em nenhum momento. Mais do que estudos de fora do Brasil, as medidas restritivas prejudicaram e muito a economia, não salvaram vidas e deram um duro golpe também na educação do mundo todo. Aqui as universidades fecharam. Eu pergunto-lhes, acaso a Academia Militar das Agulhas Negras, a Academia da Força Aérea ou a Escola Naval fechou um dia sequer? Não, porque o reitor sou eu. Nenhum cadete foi internado. Fiz a minha parte e assumi os riscos. Desde o começo, os médicos que eu conversava diziam que o vírus não vai embora. Temos que nos preparar para ser infectado um dia. Não adianta ficar embaixo da cama que o vírus não vai embora. E quando fizeram isso, vocês, lojistas, sofreram duramente na pele essas medidas restritivas. Nós criamos o Pronamp e o BEM para evitar demissões. Tanto é verdade que acabamos 2020 com um pequeno saldo,
mas positivo, de carteira assinada. Agora, os informais sofreram muito. Muitos trabalhavam durante o dia para levar um prato de comida à noite para casa, ou para pagar a comida do dia anterior. Rapidamente, criamos o auxílio emergencial. Nos primeiros meses, o endividamento da nação, por mês, ficou na casa dos 50 bilhões de reais. Se não fosse isso, como conversei com o ministro da Defesa na época, este povo, com fome, iria para as ruas. Teríamos, com toda certeza, problemas graves no nosso país, como, por exemplo, invasões a supermercados. E ele me respondeu, o ministro da Defesa, não temos efetivo pela manutenção da lei e da ordem. Foi quando, então, chamamos a Caixa Econômica Federal e agilizamos a criação do auxílio emergencial, que ajudou na roda da economia. Também não deixei de enviar recursos para todos os governadores e para todos os prefeitos, independente de coloração partidária. Vencemos 2020, ano da pandemia. Entramos 21, uma seca nunca vista nos últimos 91 anos se abateu no Brasil. Criou-se uma bandeira mais que a vermelha, impacta diretamente no bolso, em especial dos mais humildes, mas impacta na inflação também. Vencemos a seca. Hoje, a média dos nossos reservatórios está acima de 70%. Está garantido o fornecimento de energia vindo de fonte limpa até o final do ano. Não temos problema no corrente ano. Paralelamente, potencializamos a energia de outras fontes, como em especial a solar e eólica. Se não bastasse isso, também no ano passado, além da seca, enfrentamos também geadas em estados do sul e o sul do centro-oeste, afetando diretamente na safra de milho. Isso impacta na inflação, no preço dos ovos, da carne de porco, da carne de frango. Vencemos, mas esses problemas são nossos. O da pandemia e agora de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância é do mundo todo. Há poucas semanas, a Rússia fechou o fornecimento de gás para a Polônia e Bulgária. E agora acaba de fechar também para Finlândia e Alemanha. Isso vai impactar em novos preços de combustíveis. Essa nossa vitória hoje, a vitória do bem contra a ganância, ajuda a todos nós. Eu espero, nos próximos dias, com as mudanças que fiz há poucos dias no Ministério das Minas e Energia, que nós consigamos mexer com a Petrobras, fazer com que ela cumpra um dispositivo constitucional que fala do fim social da empresa. Não podemos ter uma empresa que tem um lucro acima de 30%, enquanto as maiores petrolíferas do mundo, o lucro é no máximo de 15%. E essas outras petrolíferas abriram mão de lucro para ajudar os seus países. A Petrobras não pode continuar a ser indiferente a tudo isso.